Olá, o assunto do Viva Mulher de hoje é consciência negra. E para isso a gente vai falar sobre desafios, lutas, compartilhar experiências aqui mesmo, nesse estúdio. Roda a vinheta. E que honra, minha gente, então, recebermos aqui no estúdio duas doutoras, doutora Ana Paula Barroso, chega para cá, e doutora Bruna Rodrigues. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Pode ficar à vontade, doutora Bruna. Muito obrigada também, podem ficar à vontade. Eu me sinto privilegiada em estar recebendo vocês duas. São duas mulheres que são muito ocupadas, graças a Deus, né? Mas, assim, é um prazer enorme a gente estar recebendo vocês aqui. A gente vai tentar, numa linguagem mais leve, realmente, uma conversa, né, mais dinâmica, a gente levantar algumas questões também para quem está em casa e está assistindo, né? Perfeito. Com um tema tão especial, tema da consciência negra, né? A gente teve feriado recentemente em alusão a isso. Por que, então, né, que a gente teve esse feriado? Todo mundo já sabe, mas até onde, né, vão realmente essas conquistas, né? Perfeito. A gente vai conversar um pouquinho agora. Vamos se apresentando para quem está em casa? Pode ser, doutora Ana Paula Barroso. Doutora Ana Paula Barroso é delegada de Polícia Civil, não é isso? Sim, Me fale exatamente. um pouquinho sobre sua trajetória. Pronto, meu nome é Ana Paula Barroso, né? Sou delegada de polícia, ingressei nos quadros da Polícia Civil em 2006. Boa parte da minha trajetória na Polícia Civil foi à frente de delegacias especializadas em proteção a grupos vulneráveis e atualmente eu estou como orientadora de célula da pós-graduação da Academia Estadual de Segurança Pública. Também, né, trabalhando lá com essa pauta relacionada à educação antirracista. Muito bem. Agora a doutora Bruna Rodrigues, juíza, não é isso, doutora? Eu sou juíza de direito, natural de São Paulo, mas cearense do coração já, Há né? quanto tempo já aqui no Ceará? 8 anos, já estou falando Eita, macho, mulher, Já vai dar tá com certo. sotaque da gente, Cearense né, doutora já. Ana Paula? Mas pode E continuar. acho, quando você diz assim, para me apresentar, algo que é muito importante para qualquer pessoa negra é falar da ancestralidade, né? Sim. Eu não posso deixar de falar quem sou eu. Uhum. Filha do Bem-vindo, colocador de papel de paredes. Nossa. E da Regina, professora de educação de escola, né, de escola pública. Hoje, e agora, né, mãe do João Lucas e do Guilherme também. Sou juíza de direito, então, há 8 anos aqui no estado do Ceará, graças a Deus. E nesse período comecei em razão das próprias experiências, a me aproximar muito da luta antirracista e também antimachista. Então, sou uma pesquisadora da área de gênero, né, mestra pela Universidade Estadual do Ceará em políticas públicas nessa temática. Sou especialista em direito constitucional, certificada também em direitos humanos por Coimbra. É interessante que quando a gente vai falar sobre nos apresentar, nós nos lembramos, quando a gente fala nos apresentar em um dia como esse e numa semana como essa, nós acabamos nos lembrando o porquê da consciência negra, né? Isso. O porquê que estamos aqui. Exatamente. Porque a trajetória, ela vem como uma avalanche e inevitavelmente. Essa é a minha apresentação. Hoje eu sou juíza na primeira vara de Pacatuba, então eu cuido, né, das matérias criminais, matérias relacionadas à violência doméstica também. E são matérias que eu sou apaixonada. Não gosto do crime, doutora, mas eu gosto do crime, mas eu não sou criminosa. Entendi, com certeza. Vamos começar falando sobre isso, né? A gente está falando sobre ancestralidade mesmo, como a doutora Bruna estava falando aqui, né? Doutora Ana Paula, a gente tem isso realmente embutido, né, assim, na gente, né? Que é importante a gente falar sobre essa ancestralidade, às vezes deixa passar. Sim. Né? Esquece um pouquinho, fala do título, quem eu sou, a ocupação, o que eu faço, o que eu me formei. Achei interessante isso que a Bruna falou realmente. De onde ela veio, a raiz realmente isso. E isso tem que ser embutido desde cedo, né? A importância das enraizar isso, né? A importância das nossas raízes, né? Como mulher negra, né? Sou de origem aqui mesmo no Ceará, né? Sou do Juazeiro do Norte. Toda a minha família também compostas boa parte, né, de negros e pessoas também na área jurídica, né? Então, assim, de muito tempo, né, toda essa minha trajetória também, a inspiração na área também do direito, nessa área,
policial também advém dessas minhas raízes, né? Desses homens, dessas mulheres negras que também fizeram história e que de alguma forma inspira também o meu trabalho nos dias atuais. Para chegar até aqui Exatamente, foi difícil? com certeza. Foram dias difíceis, mas sempre lutando, resistindo, né, às dificuldades e estudando. Minha avó sempre dizia o seguinte, às vezes quando eu estava assim, meio desesperançosa, né, às vezes com dificuldade até de estudar, assim, sem compreender algumas coisas, aí ela sempre me consolava dizendo, minha filha, ou então dizia, neguinha, você estuda, seu único cartucho é o estudo. Então ela sempre me consolava, sempre nessa lógica de mostrar que o estudo era muito importante, né? E que a gente conseguia transformar as nossas vidas através do estudo, né? Através da educação. Então, minha avó eu tenho como grande referência, né? Quando se fala de ancestralidade, porque ela foi essa mulher guerreira, uma açougueira lá de Juazeiro, teve 18 filhos, Olha só. Todos formados, né? E que tem essa história de bravura, né? De uma mulher que, apesar de um tempo difícil, ela superou as dificuldades, formou filhos, né, e netos também, e hoje eu sou exemplo dessa educação que ela tanto inspirou, né, nas nossas vidas. E, doutora Bruna, ainda há esse tipo de discurso, assim, realmente racista, preconceituoso, mesmo quando se chega nesse patamar? Juíza de direito, né, assim, ainda há. Uma delegada realmente aqui ao meu lado, né, dizendo que ainda há. A gente comprova que a doutora Ana Paula realmente passou, a gente já falou sobre isso. Mas na sua trajetória, você ainda vê isso também? Por incrível que pareça, em pleno século XXI. Sim, porque nós vemos porque o racismo não é um problema social, ele é um problema social, mas ele não é econômico. Ele é racial mesmo. É a cor da pele. Então, a sua cor da pele fala mais alto do que qualquer outro aspecto, né? Isso no dia a dia da judicatura é evidenciado, mas antes de juiz eu sou mulher negra, então a mulher negra nunca vai deixar de existir e toda mulher negra sabe o que significa ser mulher negra. Nós temos pessoas, existe uma luta antirracista da qual algumas pessoas sabem que são racistas, e elas são explicitamente racistas, no sentido de serem... Elas têm consciência disso. De serem ofensivas, de xingarem, né, de compararem negro a animais como seu macaco, né? De onde vem isso, né? Dessa desumanização que trazem ao povo, às pessoas pretas. E existem aqueles que são racistas, mas não sabem. Eles acham que eles são ótimos, eles até falam, mas eu tenho tantos amigos negros, eu tenho amigos. Pessoas próximas que falam isso. Mas eu tenho tantos amigos negros, eu tenho, né? A neutralidade na luta antirracista já mostra um aspecto do racismo que é velado, que as pessoas muitas vezes não sabem. E no dia a dia, no Poder Judiciário, é assim. Então, muitas pessoas, o que nós vemos claramente, é um racismo institucionalizado, é um racismo estruturalizado, né? Que é estrutural, é um racismo em que as pessoas agem de forma inconsciente, sem perceber. Agindo com uma depreciação em razão da cor da nossa pele. E isso também com juízes ou juízas de direito que têm a pele preta. É possível trabalhar isso? Porque quando a gente fala, né, é possível mudar essa mentalidade, né? Tem que ser mudada, né? Porque quando a gente fala assim, parece tão distante da gente, né? Parece que dá tanto trabalho, assim, por mais que se fale, por mais que se converse, essas pessoas continuam com essa mentalidade, né? Até quando? Né, isso, a gente fica se perguntando, né? E aí acontecem casos como aconteceu, né? Isso, o delegado, em relação a isso, né, doutora Ana Paula? Que ainda está rolando aí, né? Pelo que a gente estava conversando aqui em off, né? Foi uma coisa que foi muito impactante na sua vida, eu imagino, Com né? certeza. Em plena pandemia, né? Se vê isso, né? Como a doutora Bruna bem colocou, né? O sistema, a sociedade como um todo, ela é muito racista, né? E aí, quando a gente vem a público e fomenta, incentiva que as pessoas denunciem, é justamente na expectativa, inclusive, que o próprio sistema de justiça esteja preparado para receber essas denúncias. Porque, do contrário, se essa estrutura, né, o sistema de justiça como um todo não estiver preparado, a gente acaba causando mais dores nas vítimas, né? Causando um processo de revitimização e, propriamente, causando até violência institucional. No meu caso em específico, né, eu passei por essa experiência que eu costumo dizer, o racismo, ele atinge a alma, ele ofende a alma. Então, assim,
é um processo doloroso, eu já venho há 3 anos nessa luta, né? Experimentando situações que você fica precisando ter que comprovar que o crime aconteceu, né? Sua voz sendo descredibilizada nas redes sociais, sendo questionado, né? Inclusive assim, ofensas duras, né? Como do tipo, essa delegada, ela quer ganhar dinheiro, ela quer aparecer, isso é mimimi, né? Isso não aconteceu. Então, o tempo todo descredibilizando a vítima e negando a existência do crime. Então, isso assim, isso é grave, isso é grave. Só quem sabe o que é o racismo é quem passa na pele, né? Mas eu penso que todos têm lugar de fala para entender a partir do momento que tem a percepção de se desconstruir e se aliar a essa luta antirracista. E aí como é que eu procuro me aliar? A partir do momento em que eu busco me educar, né? Então, eu acredito que deva ter solução. Não diria, não vamos erradicar, é impossível, assim, pelo contexto social, mas pelo menos a gente sensibilizar através da educação antirracista. Sim. Mas aí, para isso, a pessoa precisa estar buscando esse conhecimento, esse letramento racial, essa sensibilidade. E a partir do letramento e da sensibilidade, fazer uma virada de chave, né? Uma mudança de comportamento, de atitudes. Né? Exemplo, às vezes a gente se depara com racismo recreativo, em que as pessoas ofendem achando que é uma simples brincadeira. Só que até quem silencia ou quem ri daquela brincadeira, ele também compactua com a violência racial, né? Com a discriminação. Então, para isso, a gente é chamado, enquanto sociedade, a se vigiar, né? A se policiar, a se letrar e se educar, para que não ofendamos as pessoas. Começando com as novas gerações também, né? Exatamente. Para a gente botar aquela sementinha ali, já é muita coisa que a gente pode fazer para no futuro já começar a tentar se pensar diferente, Com né? certeza. Para quem não sabe, assim, para quem está pegando agora, né, o fio da meada, a gente pode dizer, a doutora Ana Paula passou por uma situação muito chata, não é isso? Para lá de chata, né? Como é que a gente pode descrever? Sim. Naquela grande loja, uma grande loja conhecida de confecções, né? Departamento, a gente pode dizer, né? No shopping da cidade. Exato. Né? E aí foi um momento que eu digo assim, impactante, que eu imagino, deve ter mudado toda a sua vida. Né, doutora Ana Paula? Foi. São formas de pensar também, como você mesmo falou, né? Quando você sente na pele, quando você olha para a pessoa que está agindo daquela forma com você, acho que vem ali um turbilhão de sentimento e de sensação que você talvez nem tivesse passado ainda na vida, né? Assim, enquanto profissional de segurança pública, a gente não se encontra, por vezes, na posição da vítima, né? A gente está ali apurando as investigações, mas quando você se encontra na posição de vítima, até cair a ficha, demora um pouco. Eu me lembro que naquele fatídico dia, né, dia 14/9 de 2021, eu entrei naquela loja, fui colocada para fora, sob o argumento que era questão de segurança do shopping. E aí, depois de toda a busca por resposta dentro daquele shopping, ficou evidenciado de forma clara pelos próprios os seguranças do shopping, o próprio chefe da segurança, que aquela abordagem estava totalmente equivocada. Quando confrontado, o gerente da loja, ele pediu apenas desculpas. Pediu pelo menos 4 vezes, eu aceitei as desculpas dele, mas mesmo assim fiquei pedindo uma resposta, né? E como essa resposta não veio, até porque o crime ele foi cometido de uma forma não verbal, então como essa resposta não veio, eu como cidadã registrei o boletim de ocorrência. A investigação foi conduzida pela Delegacia de Defesa da Mulher e no decorrer das investigações a loja resistiu bastante em entregar as imagens. Tendo em vista que essas imagens elas não foram cedidas conforme requisitado pela polícia, então a delegada que estava na presidência da investigação ajuizou, né, um mandado de busca e apreensão. O juiz concedeu a busca e aí com as imagens ficou bastante claro ao final das investigações que pessoas que adentraram naquela loja no mesmo dia, nas mesmas condições que eu entrei, absolutamente nenhuma delas foi abordada da forma que foi. Né? Pessoas que estavam fazendo uso de alimento lá dentro, pessoas que entraram sem máscaras, pessoas que foram inclusive atendidas diretamente pelo próprio gerente, pessoas brancas. Nenhuma foram abordadas. Então, para mim, o crime ficou gritantemente claro, né? Mas, infelizmente, no decorrer de todo esse processo, que traz muitas dores, né? Compromete muito a nossa saúde mental,
ao final do processo, infelizmente, agora no dia 30 de agosto de 2024, a sentença saiu, condenou, né, que é muito difícil uma condenação por crime de racismo, até que condenou o réu. Contudo, me culpabilizou, informando que eu fui desprovida de bons costumes, que minha conduta foi repreensível, que eu agi de forma totalmente irresponsável. Então, assim, condenou o réu, mas tipo assim, mas deixa eu aproveitar e condená-la também. Então, me colocou num papel, numa situação de revitimização, me fez sofrer. E eu costumo dizer que esse resultado dessa sentença foi tão doloroso para mim, doutora, foi muito doloroso. E aqui eu não estou a questionar os profissionais, mas um sistema que precisa dessa sensibilidade, desse letramento para poder enfrentar um caso, uma situação dessa de racismo, tantos outros que é tão doloroso. E não é só sobre mim, a situação a causa é de Ana Paula, é de Bruna, foi um dia de Lélia Gonzalez, foi um dia de Cida Bento, foi um dia de Aniele Franco, e será de muitas mulheres conhecidas ou não conhecidas, que sofrem todo dia essa violência. Então, assim, até agradeço aqui o espaço para falar desse caso, numa perspectiva de sensibilizar a sociedade como um todo, a entender e desconstituir essa fala de que é mimimi. Não é, gente, é crime, é grave e tem pena. E a gente vai buscar de forma resistente, eu, a doutora Bruna e tantos outros que lutam, né, que somos, que entendemos a importância disso, vamos buscar essa responsabilidade. Sim. Eu não vou me calar, não me calo. Não se cale. Doutora Bruna, na sua trajetória, né, trazendo já para a sua trajetória de vida, passou também por algumas situações assim que realmente feriram a sua autoestima, feriram o seu eu, assim, sua ancestralidade também, sua história de família, de vida? Existe uma dificuldade. Eu escolhi uma carreira que ela tem uma predominância de homens brancos, né? Então, quando a pessoa pensa no juiz, a gente começa no interior, eu vou falar com o juiz. A primeira coisa que eu falo assim, eu vou conversar com o juiz. E a imagem social que se já tem se é tem de no masculino. o homem branco, que ele vai chegar e vai ter um homem branco ali que vai resolver o caso. Para resolver. Então, quando a pessoa chega no fórum e essa imagem é desconstruída, porque não é um homem, é uma mulher, e não é branca, uma mulher negra, é assim, né? Causa opa, peraí, é um impacto. E no meu concurso em especial, eu entrei em 2016, ainda não existia, aqui no Ceará não tinha ainda a política de cotas na magistratura. Eu entrei, então, foram pouquíssimos negros na minha turma. Então, existia esse destaque, porque eu era a única negra. A pessoa, quando a gente fala do colorismo, né, aquele que você vê, e a pretinha está ali, sou eu. Não tem como fugir. E então, na comarca que eu trabalhava, né, na minha primeira comarca, eu tive uma situação que me fez até começar a pensar sobre essas várias formas de racismo, como que as pessoas agem sem saber e perceber, e como a estrutura é criada também para isso, que chegou um advogado para conversar, reclamando de uma decisão que eu tinha proferido. E eu estava na secretaria, estava eu e o servidor, apenas nós dois. E esse advogado falava, essa juíza, não sei o quê, onde já se viu, reclamando, primeiro, a questão do gênero. Até então não era questão racial, não. Onde se viu fazer uma decisão dessa, uma mulher... E ele falava. E eu, escutando, já me ali incomoda. Permanecer... já me incomoda. Aí eu continuei ali, como se nada estivesse acontecendo, né? Estava procurando alguns processos. Eu falei, eu quero despachar com essa juíza. Aí o servidor falou, doutor, fique à vontade. Como está aqui a Ana Paula, né? Assim, fique à vontade, porque só tinha eu e o servidor. Aí ele falou, não, você não está entendendo, eu quero falar com a juíza. E o servidor passou o processo que ele queria, né? Eu fui vendo. E essa pergunta, eu pensei, por que esse homem não entendeu que eu sou a juíza? Eu ainda não tinha o conhecimento racial, o letramento racial que tenho hoje. Foi adquirido até na raça mesmo, né? Das coisas que foram acontecendo. E daí eu pensei, se ele não sabe por que eu sou a juíza, se ele não reconheceu, eu vou lembrá-lo o porquê. E quando ele veio despachar comigo, eu fiz questão de dar uma resposta muito técnica, uma resposta muito aprofundada de toda a matéria. E ele falava, doutora, aí eu fui dizendo para ele a jurisprudência do caso, ele entendeu que a decisão tinha sido dada por uma pessoa que estudou para estar ali.
Uma pessoa que, independente se era mulher, se era uma pessoa preta, branca, ela estudou para estar ali e que ela sabia o que estava fazendo. Que a cor... E ele reconheceu, naquele momento, ele olhou, eu percebi que ele ficou constrangido. Ele ficou desconcertado. Ele falou, poxa, doutora, a senhora me desculpa. Quando ele entrou, ele falou, a senhora é a juíza? Eu fiquei olhando para ele, eu quase digo, meu amigo, só tem eu aqui. Aí eu disse, sim, doutor, pois não. Ele falou, poxa, a senhora me desculpe, é que a senhora é tão nova. A primeira fala assim, a senhora é tão nova. Doutor, por favor, sente-se, diga porque eu tenho outras coisas para fazer. E dali, quando fui, né, trazendo para ele a razão pela qual havia decidido daquela forma, e ele se sentiu constrangido, ele me pediu desculpas. Ele falou, me desculpe, viu, porque eu não percebi. Eu sei que esse ato de desculpa, nem ele sabia que ele estava tendo uma atitude racista. Foi um ato cívico, né, ele foi civilizado. Mas ali eu comecei a pensar o porquê da invisibilidade, né, ou em audiências, de estar ali presidindo a audiência e ter uma promotora branca, e do advogado chegar, doutora, eu vim aqui despachar com a senhora. Vai direto para a pessoa branca, né? E eu estou ali. Não, mas eu não sou a juíza. Não, quem é a juíza? Só tem eu e ela ali. Então, são situações que aconteceram há 8 anos atrás, aconteceram assim, quando continuam acontecendo. É isso que eu ia perguntar para vocês. Se realmente continuava acontecendo, o que vocês têm aprendido? Acho que cada vez vocês agem de uma forma diferente, né? Porque a gente, quer queira ou não, vai amadurecendo por certas situações, como a doutora mesmo disse, né? Naquela época eu não sabia direito, né? E agora, mas aí foi aprendendo na raça realmente. Mas ainda acontece. Eu me recordo aqui, aproveitando o gancho, de que quando eu estava no 7º semestre da faculdade de Direito, e aí tive a oportunidade de me apresentar a um órgão, né, para estagiar, e na ocasião, curiosamente, eu me apresentei e uma mulher loira, né, e estávamos ali aguardando o chefe do setor para poder se apresentar para uma vaga de emprego. No caso, eu estava atrás de um estágio. E aí, naquele momento, uma servidora daquele local se aproximou de mim, aí disse o seguinte: ai, mulher, vou torcer aqui que dê tudo certo para ti. E aí, porque a gente está precisando muito aqui de gente para trabalhar. E aqui o serviço é bem simples, aqui é só para servir café nas salas, limpar as salas, coisas simples. Aqui você vai, no instante você vai pegar o serviço. Aí eu olhei assim, como é que a gente faz com isso, né? Aí eu não vou, assim, ser deselegante com a pessoa. Aí eu olhei assim, eu disse, sim, mulher, conta mais como é o serviço. Deixei a pessoa me explicar o serviço. E no decorrer do tempo, né, diferentemente, o chefe do setor, quando me chamou e perguntou qual era a minha experiência, e aí ele me adequou dentro daquele ambiente para o trabalho específico, e ela percebeu que eu ia ficar como assessora, né, lá produzindo os pareceres. E aí depois ela percebeu, assim, né, ficou totalmente desconfortável. Disse, mulher, me desculpa, eu não sabia. Em resumo, a gente sabia qual era o fenômeno que tinha acontecido, né? É justamente essa ideia que a doutora Bruna colocou. São esses espaços que não são reconhecidos para pessoas negras, né? Então, assim, aquele espaço que a Cida Bento muito fala no livro dela sobre o Pacto da Branquitude. Esses espaços, eles são reservados a pessoas brancas. Então, não é comum, né, eu ver comum assim para a sociedade, né? Porque são espaços pouco ocupados. Então, uma juíza negra, uma delegada negra. Então, infelizmente, temos esses espaços que não são ocupados e as pessoas têm aquela ideia que aquele espaço não é para você. E, no caso, você tem que ocupar o quê? Espaços, digamos assim... Subalternos, né? Realmente desvalorizando a pessoa negra. E então, isso é tão interessante falar sobre espaço. Às vezes acontece no espaço que a gente menos espera. Isso já aconteceu uma vez comigo, acreditem. Eu estava no elevador descendo com a minha filha. Eu ia falar do elevador, né? Isso, no elevador descendo com minha filha para brincar no meu prédio. Você é babá. Sim. Você é a babá. Eu sou a babá. Você não é a E eu fui questionada por outra babá. Eu não acreditei, eu fiquei assim, Jesus. Era uma babá branca, ruiva. Aí ela disse, você passa o dia com ela?
Agora sim. Eu passo o dia É com incrível, ela, assim, é tipo, incrível. a minha filha, ela realmente tem uma cor de pele um pouco mais clara do que a minha, né? Aí ela, eu acho que ela... Nunca perguntaram se ela é tua filha mesmo? Não, ela não Porque- chegou a perguntar. Não, ela não chegou a perguntar, né? Mas já perguntou, uma senhora já entrou também, já perguntou, esses seus filhos e tudo, então a maior, a menorzinha. Sim, são minhas filhas, então, passa rápido, isso aqui. A gente fica pensando naquilo, sabe? Assim, pensando, mas o que acontece? Será que é porque Esse eu é o estava insight vestida? necessário. Será que é É, porque eu estava vestida isso, desse jeito? isso. Tá, eu estava bem Questiona. simples, mas eu estava em casa. Tipo, eu ia descer para um parquinho, sim. para um Não playground com necessidade. criança de 2 anos. Até você Eu não ia descer entender. de salto, toda Isso. bonita, toda pronta, né? Aí você fica assim, meu Deus, isso aconteceu mesmo comigo, sabe? Ela olhou assim para mim, ela olhou, ela disse, você passa o dia com ela? Eu disse, Ainda não, tava eu na trabalho dúvida. fora e tudo. Eu sabia já, eu já tinha... Na hora eu peguei, né? Assim, só que a gente fica tão sem reação, Isso. né? Tipo, comigo foi a primeira vez, né? Então eu fiquei assim, tão sem reação. Ela disse, aí eu vou deixar rolar, né? A primeira coisa que eu pensei com a outra pessoa, vou deixar rolar. Eu disse, sim, eu trabalho pela manhã e à tarde minha carga horária me permite ficar com elas em casa e participar dessa fase da educação e tudo. Eu acho bacana. Às vezes eu desço para tirar um pouco. Fiquei conversando aí, ela disse assim, então a senhora é mãe dela. Eu pensei que a senhora fosse babá dela, ficasse o dia com ela, já pensou? É Aí eu disse, incrível. não, eu sou mãe, eu desço, eu brinco e tudo. E foi outra babá que me abordou. Mas desde esse dia, a gente fica assim com aquele negócio, sabe, na cabeça. Exatamente. Já mexe com a gente, é incrível. O psicológico da gente fica muito abalado. Você Mas diz, é quando você besteira. desperta, Sim, para sim, começar sim, essa sim, pergunta sim, que você sim. se fez, por que será que ela... Foi a pergunta que eu Sim, fiz sim. quando eu fui para o meu gabinete, na situação que o advogado não me viu, que eu me tornei invisível. Eu pensei, mas por que eu não sou a juíza? Inclusive, o Cadê a Juíza, que ele a pergunta, virou um livro. Tem uma pesquisadora, né, do Piauí que estava pesquisando justamente sobre a história de mulheres negras e me convidou, né, para fazer parte da pesquisa dela de mestrado. E essa pesquisa virou um livro. E quando eu falei, ela ficou muito impactada. Ela falou, doutora, essa história. Eu falei, não, isso daí é só uma, tem muitas. E ela transformou o nome do livro Cadê a Juíza? Justamente para retratar essa dificuldade da mulher, da juíza negra, né? A situação do elevador, eu moro hoje num bairro de classe alta, né? Um prédio ali próximo ali à beira-mar, e eu estava no elevador social, né? E aí uma mulher loira entrou, né? Olhou para mim e falou assim, você trabalha aqui? Me olhou, né, de cima a baixo, você trabalha aqui? Eu falei, não, e você, trabalha? Aí ela ficou olhando assim, ela não entendeu. Por quê? Como eu estava no elevador social, peraí, como eu tinha estava muito simples, né? Estava indo brincar com os meus filhos. Sim. O pensamento, você trabalha aqui? Você trabalha em qual andar? Eu falei, não, eu não trabalho. E você? Eu perguntei por que ela, para colocar ela na mesma situação que eu. Por que eu trabalho aqui, você está usando o mesmo elevador que eu, por que você não trabalha? Ela ficou muito desconcertada. Não, eu moro. Eu falei, eu também. A gente se encontrou, né? Mas são questões, eu acho então que o grande desafio que nós temos hoje é dessa inconsciência das pessoas com relação ao machismo e ao racismo. Sim. As pessoas agem de forma inconsciente, de modo E aleatória. involuntário, E não existe um filtro, porque foram né? ensinadas Exato. a agir e falar E dessa acham que forma. tá tudo bem. Mas tudo bem. Sim, Sabe, deixa eu passar. E abre a porta do elevador e a vida que segue. E assim, não cria nenhuma reflexão sobre isso. Sabe? Nenhuma reflexão sobre isso. A minha maiorzinha, quando eu contei isso, ela ficou, mamãe, mas por quê? Por quê? Sabe, assim, é um negócio que é tão distante, assim, só aparece, filho, olha, isso existe. Como Isso explicar para a existe, criança? E é muito isso, difícil. né? Como Você explicar? Como explicar? Aí começa na escola também. Aí tem a né? responsabilidade A gente tem da escolas escola. também que ainda tem algumas resistências. Como é que eu falo? O jeito que eu falo? Como é que, será que tem alguma Eu sou mãe muito que é negra preocupada também com aqui? isso. Será que... É muito difícil também, sabe? Não é toda escola que tem esse tino, essa habilidade para lidar com certos questionamentos, assim, dessas crianças. Principalmente essas crianças de 8, 9, 10 anos, que estão numa geração digitalizada. Gente, você não tem mais filtro, né, em relação ao que você vê, né, assim, na internet, sobre o próprio tema, entendeu? Quando a gente fala muito até dessa difícil. questão da consciência, algumas pessoas falam assim, mas para que um feriado da consciência negra? Para que um feriado da consciência negra?
É para lembrar, para não se esquecer do que aconteceu, dos quase 5 milhões de negros que foram trazidos, né, aqui para o Brasil e dos quase 1 milhão que morreram nessa trajetória, né, lá da África para cá. É para lembrar de nomes importantes, como falou aí, Elia Gonzalez, Conceição Evaristo, Zumbi do Palmares, enfim, André, né, Rebouças. Lima Barreto. Nós temos o Dragão do Mar aqui, né? O estado do Ceará, o que significou, né? O que significa a nossa Avenida da Abolição, o que significa o estado do Ceará como um dos estados que foi abolicionista antes mesmo do nosso país, né, fazer isso. É trazer essa consciência e também, aí eu falo, quando eu falo das crianças, é trazer a consciência de quem eles são, a ancestralidade. Eu tenho 2 meninos que têm o cabelinho deles blackzinho, né? Eu amo o black nos meus filhos. E eu ensino eles a amarem também o black deles. E na escola, quando as pessoas precisam ser preparadas para isso. Então, o cabelo do meu filho é um black, que não adianta você pegar um pente fino e passar, porque não vai usar, não vai dar certo. E um dia, o meu filho mais velho, que tem o cabelo mais fino, mais cacheadinho, ele chegou com o cabelo todo lambidinho assim, dividido, né? E ele estava até triste. Quando eu fui buscar o que o cabelinho estava desse jeito, que tentaram, sabe, deixar mais lisinho o cabelo, só tinha um ponto. Eu olhei e falei, filho, o que aconteceu, filho, com o seu cabelo? Aí era uma tia nova que estava lá, ele falou assim, a tia fez assim. Aí eu falei, mas você pediu? Aí ele só fez assim. Não. Eu falei, você gosta do cabelo assim? Ele falou, não. Como que você gosta? Eu gosto dos meus cachinhos. Eu falei, isso, filho, vamos arrumar. Aí arrumei os cachinhos dele, conversei com a professora e num tom de conversa mesmo, porque ela também não sabe, ela também não entende, né? Falei, olha, ele gosta muito dos cachinhos dele, eu fomento que ele goste dos cachinhos dele, falo para ele qual a importância, o que significa. Então, eu vou pedir para você não tentar deixar o cabelinho dele assim, deixa ele usar o cabelo dele Deixa como ele ele gosta, livre, deixa ele livre. E ela falou, não, tudo bem, claro, né? Então, hoje, a questão do racismo, machismo, outras chagas sociais que nós temos, como, né, a própria xenofobia também, a gente, quando trata, estamos num estado aqui do Nordeste, e o nordestino sabe muito bem, né, o que significa isso, precisa ser trabalhada a tentativa de erradicação, que é muito difícil, como disse já aqui a própria doutora, por conta do contexto social, mas existe uma tentativa para isso, é por meio da educação. Sim. Nós precisamos educar os profissionais. Nisso. O Poder Judiciário, o CNJ, ontem eu tive conhecimento no dia 20, Dia da Consciência Negra, sobre um protocolo de julgamento sob a perspectiva racial, algo muito importante. E nesse protocolo é uma tentativa de letramento racial para falar sobre o que é o racismo, quais são as condutas racistas que temos sem perceber. Então, por que a maioria do nosso sistema carcerário é feito majoritariamente por homens negros? Por que os meninos negros são os que mais morrem na mão da polícia? Por que as mulheres negras são as maiores vítimas de feminicídio? São as mulheres que mais sofrem violência sexual? Por que desses números, quanto a fatos, não há argumentos? E a tentativa, então, é de sensibilizar os juízes e servidores acerca dessa temática. E eu acredito que no sistema de justiça como um todo, isso precisa ser feito em rede. Muito obrigada pela participação de vocês. O nosso programa está terminando. Infelizmente, a gente não tem mais tempo para poder conversar aqui. É muito bom, gente, esse assunto. A gente está sempre conversando. Eu acho que é interessante essa discussão, né? Para a gente poder, pelo menos, trazer um pouco de reflexão para quem está em casa, assistindo, a gente contribuindo com as experiências de cada uma aqui. Sim. Somos mulheres também, né? Com nossas lutas, claro, antirracistas também, mas somos mulheres, somos mães também. Né? Somos trabalhadoras e acho que a gente pode trazer isso à tona também de uma forma um pouco mais leve para a gente tentar fazer essa reflexão para quem está em casa também, quem tem seus filhos, né? Quem está nessa luta ou não, que comece também. É sempre bem-vindo, né, doutora? Muito obrigada pela participação de vocês, doutora Ana Paula. Aqui, deixando as últimas palavras, né? Agradecer pela oportunidade, pelo espaço. E assim, sensibilizar. Acho que a nossa conversa aqui é sensibilização. Exato. Aqui não é julgar pessoas, mas sensibilizar. E essa sensibilização passa pelo processo educativo, a começar essa sensibilidade, esse trabalho dentro das nossas próprias casas, com os nossos próprios filhos, migrando aí para o ambiente educacional, né? A gente tem uma lei 10.639 de 2003 que fomenta esse estudo, né?
sobre o povo africano, sobre a história afro-brasileira. Então, é o que a gente precisa conhecer lá das raízes para entender o que está acontecendo no sistema atual, o que acontece, por que da questão do racismo estrutural. Então, tudo isso passa pela nossa responsabilidade, o compartilhar de responsabilidade no tocante à educação antirracista. E nesse tocante, enquanto profissional de segurança pública, estando dentro de uma academia de polícia, a gente também tem trabalhado, né, de forma coletiva, todos os profissionais ali, com o fomento desse tipo de educação, né? Eu costumo até dizer o seguinte: a academia, ela tem um slogan que é: a excelência na segurança pública começa aqui. Então, a gente precisa trabalhar, doutora Bruna, os nossos próprios profissionais de segurança pública, justamente para, por exemplo, não fazer uma abordagem policial baseada na questão do perfilamento racial, né? Enfim, é isso que a gente tem que sensibilizar, que é a educação antirracista. E se ainda assim não for o suficiente, a política repressiva vai ser suficiente, vai ter que responder. Ou seja, a pessoa vai ter que responder pelo crime de racismo. É isso. Muito obrigada também, doutora Eu gostaria Bruna. de agradecer, né, e parabenizar a TV Câmara por estar à frente de uma pauta tão importante. A mudança, o que nós colheremos daqui a alguns anos, se trata do que estamos plantando agora e, com certeza, esse programa e esse espaço faz parte dessa plantação. Então, eu parabenizo aqui aos senhores pela escolha da temática. Muito obrigada de novo pela disponibilidade de vocês, pela vinda. Conte com a gente. O caso está de portas abertas, o programa também. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.